que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, quero saudar a comunidade com a paz do Senhor e assim nós queremos realizar mais um culto virtual que é direcionado à nossa comunidade. E assim nós queremos colocar diante de vocês também a palavra que nós encontramos em Mateus 18:20, que diz o seguinte: porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E assim nós queremos realizar o nosso culto em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ter também um momento de falar com Deus e que nós possamos assim estar na presença dEle. Portanto, curve sua cabeça e também faça conosco essa oração. Amado Pai, o Deus Santo, nós queremos te louvar, te bendizer por mais um dia que tu tens concedido também para cada um de nós, e também queremos assim colocar diante de ti a nossa esperança daquilo que tu tens prometido através do teu santo nome. Queremos pedir também que tu estejas nos perdoando quando nós falhamos diante de ti ou deixamos de fazer algo que o Senhor esperava. Perdoa-nos pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e assim, pela tua misericórdia, nós pedimos o teu perdão. Esteja tu nos guiando na tua presença e aumentando cada vez mais a nossa esperança e a nossa fé. Por tudo nós somos gratos e assim nós queremos isso pedir em nome de Jesus. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem pra alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus
unir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte do poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Agora queremos ter também a nossa leitura bíblica para o dia de hoje, que encontramos no livro de Romanos 12, versículo 1 até 8. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se oferecem completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Por causa do dom que Deus, na sua bondade, me deu, eu digo a todos vocês, não se julguem melhores do que realmente são. Ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo que estamos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como parte diferente de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons que nos foram dados pela graça de Deus. Se o dom de recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é servir, então devemos servir. Se é ensinar, então ensinemos. Se é animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros que tem, que faça isso com generosidade. Que tenha autoridade, que se use com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até ali a nossa leitura. Que Deus nos abençoe. Amém. Desejamos que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre cada um e cada uma. Saudamos cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nesse dia,
desejando que a palavra de Deus possa edificá-lo e promovendo fortalecimento na caminhada da fé. A partir da palavra bíblica que o Sírio nos leu, de Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8, nós queremos trazer uma mensagem da palavra de Deus a você que está aqui nos assistindo. Os primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, nós temos uma descrição de base para a fundamentação da fé. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo traz uma nova ênfase, tratando questões de comportamento ligados à doutrina e também aos deveres cristãos no dia a dia. Paulo inicia esse capítulo fazendo um apelo afetivo à igreja, considerando que a misericórdia de Deus, de forma amorosa, tem alcançado e reconciliado o ser humano na presença de Deus. Também somos chamados a render graças a Deus e viver um testemunho apropriado da nossa fé que produza mudança na vida das pessoas ao nosso redor. Significa da interferência também da caminhada da fé no contexto da sociedade como um todo. A resposta a essa instrução, a esse ensino, a essa recomendação que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, apresentam 4 pontos, 4 formas que devem ser consideradas. Eu quero enumerá-las uma a uma. A primeira delas é a apresentação. Nós devemos nos apresentar com o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, que agrade a Deus. Segundo é que nós somos separados e assim devemos evitar a conformarmos com os caminhos deste mundo, com a realidade deste mundo, com aquilo que ali está sendo oferecido, promovido e também desenvolvido. Terceiro ponto, nós devemos promover transformação, onde devemos buscar uma renovação na nossa mente, onde devemos promover mudança, transformação na nossa vida e também na vida das outras pessoas, permitindo que o agir de Deus assim aconteça em nosso meio. E quarto ponto é a demonstração. Nós devemos dar provas da nossa fé, que nós pertencemos a Deus e fazemos a vontade de Deus no dia a dia de forma prática e concreta, promovendo assim o testemunho cristão naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos. Paulo argumenta com essas 4 formas, esses 4 caminhos, a sua resposta lógica à graça de Deus que nos é ofertada e que promove transformação no nosso interior e também no nosso exterior. Provoca transformação no nosso coração, provoca transformação na nossa mente e também no nosso testemunho de fé. No versículo 2, nós temos uma palavra que nos leva a compreender que nós não devemos nos conformar com a realidade, com a lógica desse mundo, com a realidade que está ao nosso redor. Atualmente vivemos um tempo que Deus é responsabilizado para agir de acordo com a vontade humana e satisfazer os desejos e benefícios que são buscados e que fazem interesse do mundo cotidiano, do dia a dia. O ser humano não pode achar que ele é merecedor de algum benefício da parte de Deus porque já recebeu tudo. Se nós olhamos para a história da criação, ali nós vemos que Deus apresentou um mundo perfeito para o ser humano, mas a desobediência que levou ao pecado trouxe o corrompimento dessa condição e o ser humano então precisou de uma oportunidade de reconciliação. Esta reconciliação acontece em Jesus Cristo no seu sacrifício expiatório. É a nova oportunidade que nós temos de estar de novo na presença de Deus. Agora é tempo do ser humano honrar a Deus e ter atitudes concretas num comprometimento pela causa do reino de Deus e transformar esta realidade que ainda está alimentando coisas que não promovem o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele estimula esta comunidade com um sentimento e uma postura de corpo de Cristo, onde que devem estar interligados e comprometidos de forma mútua nas diversas partes, nos diversos órgãos, a partir dos diversos dons, onde cada um deve fazer a sua parte e no desenvolver esse todo, os dons vão acontecendo e o reino de Deus vai sendo promovido. Com esses dons, o ser humano deve servir e honrar a Deus, mas ao mesmo tempo demonstrar concretamente o cuidado e o amor ao próximo.
Os dons, na sua forma natural, irão desenvolver essas duas linhas, porque assim se realiza a fé e assim se realiza também o cuidado com o nosso próximo. Os dons são atitudes concretas que nós desenvolvemos em resposta à oferta de Deus para que nós possamos experimentar e executar o plano de Deus que nós somos incumbidos também na tarefa de promover o reino de Deus nesse mundo. Assim, os dons, eles são autoridade que nós recebemos do próprio Deus e em nome dele devemos executar esse plano de Deus no dia a dia. Os dons nunca têm a finalidade de produzir um autoconceito de si mesmo, mas sim que somos chamados a servir e beneficiar o nosso irmão e a nossa irmã e ajudá-lo a buscar e experimentar o cuidado e a graça de Deus. Cada um deles tem a finalidade específica, mas nunca é para proveito próprio e exclusivo. João Batista nos ensina nesse sentido, apontando para Jesus, dizendo: convém que eu diminua e que ele cresça mais e mais. Lembro essa palavra de uma forma muito especial num canto infantil que aprendi quando também eu ia no culto infantil. Nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, num contraste do sacrifício de animais oferecidos no culto judaico. Nós mesmos devemos nos oferecer para promover o reino de Deus, estar dispostos a assumir o preço que a causa também espera de nós. O culto racional, espiritual e verdadeiro envolvia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a busca que nós devemos promover também nesse tempo. Assim, o apóstolo Paulo se utiliza da figura do corpo como uma figura ilustrativa para representar a imagem da comunidade da igreja na sua época, que é chamada a ser parte do corpo de Cristo, onde o próprio Cristo é o cabeça. Assim, os diferentes dons cooperam para o bem de forma integral desse corpo, assim como está destacado nos versículos 6 a 8 do texto que nós ouvimos anteriormente e que nos serve de base para essa pregação, onde que cada dom deve ser executado de acordo com a função que ele tem para promover o reino de Deus. E nesse conjunto, o reino de Deus acontece de forma integral. Assim, todos somos chamados a sermos bons administradores dos dons que nós recebemos e tomar as decisões que implica a partir dos dons que nós recebemos. Assim, nós somos chamados a incentivar as coisas positivas, as coisas que promovem o reino de Deus, as coisas que agradam a Deus, as coisas que promovem salvação. Por outro lado, também temos, a partir dos nossos dons, rejeitar tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, porque nós não somos meros ocupadores de espaços ou iremos apenas reproduzir aquilo que aprendemos sem refletir e sem isso fazer diferença na nossa vida. Nós somos chamados a sermos ativos e com autoridade, propagar aquilo que é o reino de Deus. Não pode nos faltar amor, porque o amor é o tema central e a prática central do cristão em relação ao próximo, e também desenvolvido na sequência do nosso texto, que essa é a prática central que os cristãos desenvolvem. Segunda questão que queremos falar a partir desse texto. Nós não podemos concordar que Deus seja o responsável pelo fracasso ou pela tragédia do ser humano. Nós recebemos a liberdade de vivermos a nossa fé, a nossa espiritualidade do jeito que nós queremos, e fazermos as nossas opções, mas somos chamados a nos voltar para Deus, porque esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas nós temos compromisso com aquilo que nós decidimos e também arcamos com a consequência. Se buscamos o reino de Deus, naturalmente o arcar não tem uma conotação negativa, mas se rejeitamos a Deus, ela vai ser negativa porque a consequência também é desastrosa. Nós precisamos arcar com as consequências também das nossas decisões, inclusive de colocar os nossos dons a serviço do reino de Deus, porque eles foram confiados a nós para que nós pudéssemos com eles promover o reino de Deus. Também não podemos dizer que as coisas que acontecem ao nosso redor foram assim ou são assim porque Deus quis.
Ou talvez uma outra palavra, recordando a palavra do apóstolo Paulo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos compreender o contexto que essa palavra foi dita e não podemos aplicá-la em todas as situações da nossa vida. Não acredito que Deus queira que coisas trágicas, coisas de sofrimento, coisas que trazem dor para o ser humano, seja da vontade de Deus, porque Deus é bom e Deus quer o melhor para nós. Deus quer nos dar não só a salvação na eternidade, mas quer cuidar da nossa vida e da nossa história no dia a dia. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa palavra o apóstolo Paulo diz que mesmo em contexto de perseguição, mesmo em situação de dificuldade, Deus pode transformar isso. Mas Deus não concorda com a perseguição porque esse não é o plano dele. Essa é a compreensão que nós precisamos ter dessa palavra. Também não é possível nós dizermos, quando não estamos interessados em nos comprometer com a causa do reino de Deus, estou aguardando pela revelação de Deus para ver se Ele quer, se Ele concorda ou o que Ele quer que eu faça. Porque a revelação de Deus ela é clara e objetiva, que sempre deve promover o reino de Deus e nos chama para um comprometimento dessa transformação, para que nós venhamos promover o seu amor nesse mundo que leva as pessoas à presença de Deus, mas também de forma concreta demonstrar o amor ao próximo, cuidando das suas necessidades e de todas as implicações que isso tem. Nunca podemos argumentar para nos esquivar de executar a tarefa que Deus nos deu como parte do corpo de Cristo, onde com os dons nós somos chamados a servir e promover mudança e transformação. A queixa de Jesus para os discípulos era de: por que vocês não têm fé? Ou por que é tão pequena a fé de vocês? Talvez essa também seja a queixa que Jesus tem de nós. Que Jesus tem da igreja no nosso tempo, que também é frágil na sua fé e tem um testemunho muito medíocre. Nós somos chamados a promover com autoridade aquilo que nós somos chamados, como os discípulos também, quando voltaram daquela tarefa missionária, registrada lá em Lucas, no capítulo 10, voltaram imensamente alegres, porque tudo se submetia a eles e porque tinham recebido a autoridade. Jesus diz, coisas maiores ainda haverão. Nós devemos buscar crescimento espiritual na nossa caminhada de fé, mas devemos continuar vivendo o testemunho específico daquilo que promove o reino de Deus, cuidando do nosso próximo. E não ter uma espiritualidade superficial que não provoca transformação nem na fé das pessoas e nem na realidade que às vezes as pessoas se encontram nas suas fragilidades e nos seus limites. A vontade de Deus é que a nossa postura também promova o bem, que seja agradável e que seja perfeito diante de Deus, como diz o versículo 2 do texto que nós ouvimos antes. Por isso nós devemos estar inconformados com a realidade pecaminosa que está ao nosso redor e nos dedicar de forma comprometida para promover transformação. Nós somos chamados para promover diferença nesse mundo por meio do Evangelho que traz a boa notícia do plano de Deus. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos fortaleça, que Deus assim nos dê autoridade e que Deus nos use como instrumentos de transformação. Amém. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo,
céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor, esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Depois desse belíssimo hino, queremos transmitir alguns recados que temos a comunicar. Nós ainda continuamos com os cultos virtuais que encaminhamos pelo YouTube, como fizemos também desta vez, nos domingos pela manhã, e também nas terças-feiras com um estudo bíblico virtual às 19 horas. Convidamos você também a prestigiar esses estudos bíblicos participando. Estamos trabalhando o tema da família nos próximos encontros. Com esses cultos que nós enviamos, reúna sempre sua família e celebre esse culto doméstico, porque assim nós devemos e somos chamados a celebrar na presença de Deus também em família. Quanto às programações presenciais, estamos avaliando, estamos estudando e temos uma perspectiva de reiniciarmos os cultos a partir do dia 19 de setembro. Ainda temos reuniões pela frente para confirmar essa data, mas estamos nos preparando em vistas a essa programação. Pedimos que fiquem atentos para as orientações que ainda iremos transmitir. Também queremos dizer que as contribuições e também as ofertas de ação de graças podem ser encaminhadas aos tesoureiros das comunidades. Com esses recursos nós também promovemos o reino de Deus e ofertamos daquilo que recebemos como gratidão, porque Deus, na sua fidelidade e seu amor, tem nos sustentado. E nós expressamos louvor a Ele. Faça isso com alegria e gratidão. Na comunidade de modelo também poderão ser entregues na Secretaria Pastoral. Penso que são esses os comunicados que tínhamos a transmitir. Queremos convidá-los para ter um momento de oração. Curve-se diante de Deus e oremos. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças pelo teu amor e pela forma que tu nos tens sustentado. Por outro lado, a tua palavra sempre nos desafia a estarmos comprometidos e fazer diferença nesse mundo de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que nós busquemos a tua instrução, para que nós possamos ser fortalecidos e encorajados pelo Espírito Santo, para dar o testemunho daquilo que nós experimentamos, da transformação que tu tens realizado na nossa vida. E com isso, de forma corajosa e amorosa, podemos ir ao encontro do nosso irmão e nossa irmã, aquele que é mais frágil, aquele que precisa de apoio para a sua edificação espiritual e que também precisa de ajuda nas outras necessidades que eventualmente na vida possam estar presentes. Queremos orar pelas pessoas que estão enfermas, tenha cuidado, Senhor, delas. Também queremos orar pelas pessoas que têm preocupações, situações de sofrimento, conflitos, enfim, seja qual for a dificuldade, põe tua mão sobre elas e conceda a tua orientação e também o teu cuidado. Também, Senhor, queremos orar porque vivemos um tempo difícil em função dessa pandemia. Muitas pessoas, Senhor, perderam a vida. Tantas outras, Senhor, estão fragilizadas. Tantas estão assustadas, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que tu pões tua mão sobre cada uma delas. Aquelas que estão lutadas, que tu concedas, Senhor, o teu consolo e a esperança. Aquelas pessoas que estão enfermas, que possam ser sustentadas por ti, e aquelas que estão com medo, Senhor, que possam ser encorajados pelo teu cuidado e pelo teu amor. Também oramos, Senhor, pelas pessoas responsáveis pelo cuidado da saúde. Sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam, Senhor, os cientistas que estão pesquisando uma vacina. Que tu possas, Senhor, estar ajudando, orientando e concedendo o teu cuidado a eles. Também oramos pelos nossos governantes que possam ter a percepção do chamado que receberam e que possam exercer essa função com fidelidade para promover o teu reino. Sustenta-nos, Senhor, no caminho da fé. Abençoa-nos como igreja e ajuda-nos, Senhor, para que possamos dar o testemunho por onde nós andamos. Que possamos compreender o teu amor e o teu cuidado e que possamos experimentá-lo na nossa vida. E tudo mais oramos como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradecemos por você ter nos acompanhado e ter nos assistido e deixamos o convite para no próximo domingo você nos assistir novamente. Traremos mais uma palavra de Deus para sua edificação, para seu estímulo e para seu fortalecimento. Que assim a graça, o cuidado e o amor de Deus esteja contigo. Acompanhe o hino final que deixaremos para você ouvir e cantar junto, se assim o souber. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando e saltando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando e saltando